Olá, meus amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para dar continuidade à nossa lição da Escola Bíblica Dominical e o tema é as lutas dos hebreus no tempo da conquista. Já falamos sobre as conquistas do Reino do Sul, ou as cidades do Sul, falamos também sobre as conquistas das cidades do Norte e a gente percebeu que Deus dava as orientações e as estratégias para que o povo do Senhor viesse a conquistar todas aquelas guerras. E agora nós vamos falar sobre as armas da nossa milícia. Vamos falar sobre as armas que eram utilizadas pelo povo de Israel. A gente pode ver que o povo de Israel sempre se utilizava de espada. Na verdade, o povo de Israel se utilizava de espada, se utilizava de funda, se utilizava de lanças. Você pode ver que as lanças vão aparecer em Josué 8:18, os arcos vão aparecer em Josué 24:12, as fundas vão aparecer em Juízes, no capítulo 20 e o versículo de número 16. Os dardos vão aparecer no livro de 1 Samuel, no capítulo 18, no versículo 10 e no versículo de número 11. Então perceba que havia esse arsenal bélico à disposição do povo de Israel. Mas esse arsenal, comparado ao arsenal do inimigo, não era nada. Ou seja, as cidades que Israel precisava conquistar eram muito mais preparadas belicamente do que o próprio Israel. E é interessante que entre as conquistas de Israel, Deus mandava, o Senhor determinou que os hebreus alejassem os cavalos de guerra, queimasse os carros no fogo. Josué capítulo 11, versículo 6 ao versículo de número 9. Ou seja, depois das cidades conquistadas, Deus ordena, direciona o povo de Israel para que todo aquele arsenal que poderia ser reutilizado pelo povo de Deus, Deus manda que seja eliminado. Ou seja, os cavalos foram eliminados, os cavalos de guerra foram aleijados, tendo os jarretes cortados. E o que é o jarrete, Alixo? Jarrete é um tipo de nervo posterior da coxa do cavalo, que quando cortado era como um tendão, que quando cortado fazia com que o cavalo perdesse a sua força. Os carros que poderiam ser utilizados antes pelo inimigo e agora sobre o controle do povo de Deus, Deus mandou queimar a fogo. Por que Deus fez isso para o povo de Israel? Talvez a resposta esteja em Salmo 20, verso 7, que diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do nosso Deus. Tudo indica que Deus queria que os hebreus fossem poderosos na guerra, não com base em armas, mas com base na sua fé. Ou seja, nós precisamos entender que as nossas armas não são armas carnais, mas espirituais. As armas espirituais são mais fortes e mais poderosas do que qualquer arma carnal. O que Deus queria que o povo de Israel entendesse é que a vitória conquistada não era conquistada simplesmente pelos seus esforços, apesar de Deus valorizar muito os esforços humanos. Mas a gente precisa entender que a fonte das nossas vitórias não está em nós. A fonte das nossas vitórias está na fé em Deus. Uma longa guerra no capítulo de número 11, o versículo de número 18 ao versículo de número 20. Se a Confederação dos Reis do Sul foi liderada pelo rei de Jerusalém, Adoni-Bezeque naquela época, a Confederação do Norte foi liderada por Jabi, rei de Azor. Uma grande guerra fortificada foi naquela cidade, a qual uniu dezenas de cidades e reinos que eram inimigas entre si, mas naquele momento estavam juntas para elegerem Israel como inimigo comum a ser destruído. E a história que se repete nos dias de hoje. Segundo Flávio Josefo, a guerra contra o norte durou 5 anos, mas há estudiosos que afirmam que ela demorou 7, baseando-se na idade de Caleb. Mais uma vez, a promessa foi feita pelo Senhor de que a terra seria conquistada lentamente, cumpriu-se integralmente. Se a guerra contra Jericó e Ai, e bem como a batalha contra os reinos do sul, duraram pouco tempo, essa peleja demorou anos a fio.
as estações dos anos se sucederam, mas as batalhas se estendiam sem nenhum milagre, apenas os livramentos cotidianos e sempre os hebreus precisando estar alerta, pois os inimigos poderiam estar à espreita. A guerra é longa, ou seja, eles conquistaram vitórias, mas precisavam estar alertas para que não sofressem retaliações pelos seus inimigos. E o que a Bíblia está querendo nos dizer? O que a lição está querendo dizer? Que a vida do crente é uma vida de constante batalhas. Nós vencemos batalhas, mas nós não podemos ficar com as nossas armas baixas. Precisamos sempre estar atentos, porque o inimigo jamais desistirá de querer nos vencer. Então, se você está enfrentando batalhas, Deus vai lhe dar vitória, mas você não pode ficar displicente na batalha. Sempre atento, sempre em oração, sempre em jejum, sempre em leitura da palavra, para você não ser pego de surpresa, porque a guerra, ela demora longos anos. Então, enquanto nós estivermos servindo a Cristo aqui nessa terra, nós estaremos envolvidos nessa guerra, onde nós não podemos vacilar. Jesus Cristo disse: orai e vigiai sempre. Oração e vigilância para aqueles que estão envolvidos na guerra. É interessante também que Moisés é lembrado. Os capítulos 10, 11 e 12 de Josué são, sem dúvida, os mais sangrentos de toda a Bíblia, pois são narradas as guerras contra os inimigos do povo de Deus. Os hebreus destruíram várias cidades em obediência ao Senhor. As conquistas de Moisés não foram esquecidas. O livro de Josué faz questão de demonstrar que todas as ações dessas gerações dos hebreus obedeceram ao que foi determinado por Moisés, servo do Senhor. Escute isso. Nunca devemos esquecer daqueles que nos abençoaram no passado, os quais deram o seu melhor para o crescimento do reino de Deus na terra. Eu sempre digo isso aos jovens pregadores. Hoje nós estamos pregando em igrejas bonitas, em igrejas confortáveis, com sons bem equipados, e tudo isso para que o reino cresça. Mas a gente não pode se esquecer que para que hoje nós estivéssemos vivendo esse momento, alguém lutou guerras lá atrás. E essas pessoas precisam ser valorizadas e precisam ser lembradas por nós. Nós precisamos sempre respeitar aqueles que chegaram primeiro e pelejaram na nossa frente. Ou seja, maior respeito dessa geração para com a geração mais velha. E isso Deus se agrada. Eles se lembraram de Moisés, dos feitos de Moisés, e seguiram também as orientações que Moisés havia deixado para eles. Então precisamos reconhecer o trabalho dos mais velhos para que os mais novos continuem conquistando vitórias da parte de Deus. Aí a Bíblia vai falar também, ou seja, a lição vai falar também sobre o sol que brilha sobre Gideão. Por que o sol parou? Porque é um contexto que os cananeus adoravam o sol e a lua. Por isso que Deus fez com que o sol e a lua ficassem detidos, o que se constitui em um grande testemunho para todos sobre quem era o Deus verdadeiro. Então Deus não parou o sol e a lua, na verdade a terra, mas Josué pediu para que Deus parasse o sol, para que Deus parasse a lua, mas na verdade o sol e a lua estão parados, é a terra que faz a sua rotação e a sua translação, mas Deus para mostrar para eles, em ato de testemunho, quem de fato era o verdadeiro Deus. No contexto todo dessas batalhas e dessas lutas, Josué fere 31 reis em Canaã. Olha só, toda Canaã povoada, mas Josué, em obediência a Deus, venceu 31 reis. Ou seja, vitória, luta, vitória, luta. A cada luta, uma vitória. A cada vitória, uma luta. Em constante luta, em constante obediência e em constante submissão às ordens e diretrizes de Deus, e pela fé, confiando em Deus, o povo do Senhor conquistou toda a terra de Canaã. Então, nós estamos nessa luta, nós estamos pelejando para conquistar a nova Canaã, e não precisamos, e nós na verdade precisamos estar alertas nessa guerra que nós estamos envolvidos. Então, saiba disso,
vigilância, oração, fé e confiança em Deus nos fará conquistar as novas terras. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a todos os alunos da Escola Bíblica Dominical e que o nome do Senhor seja glorificado. A paz.